Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você está no canal de vídeo da Semeadores. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores, localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 5 do livro de Efésios. Nós veremos hoje Cristo e a Igreja e o marido e a mulher. Faça essa leitura prévia antes de nos ouvir. Como já dissemos, Paulo escreveu aos Efésios com o objetivo de ensinar aos cristãos o quanto é maravilhoso ser a Igreja de Cristo e quais seriam as implicações práticas disso. Aqui nós estamos no capítulo 5, dois assuntos importantes. O primeiro, pastores de Cristo. Citar Efésios 5:1, você tem coragem de citar Efésios 5:1 para suas ovelhas? Pois quem não puder citar Efésios 5:1 com convicção em seu coração, não serve como pastor. Antes engana a si mesmo e ao rebanho de Deus, confiado a ele para pastorear. Grande compromisso com Cristo e com o Evangelho, Paulo demonstra nessa epístola. E em todas elas que tem escrito e deixado para nossa reflexão. Além disso, um pouco mais à frente, ele irá falar do relacionamento entre marido e mulher no casamento, fazendo uma analogia entre Cristo e a Igreja. Isso é o que nós veremos nesse capítulo. Nós estamos na quarta parte da nossa divisão proposta, andando nas bênçãos da Igreja. Começamos no verso 1 do capítulo 4, a quarta parte, e vamos até o verso 20 do capítulo 6. Nós estamos vendo hoje o capítulo de número 5. Nós falamos que compreender como a igreja é abençoada, levará a viver de maneira que corresponda a essas bênçãos. A igreja deve viver em harmonia a despeito das suas adversidades. Os dons variados da igreja dados por Deus são bênçãos para serem usados na edificação da unidade e do amor. Nós temos ensinado aqui, na nossa igreja, que os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos na seção B, vivendo de novas maneiras. Começou no verso 17 do capítulo 4 e se estenderá até o próximo capítulo, envolvendo todo o capítulo 5. Então nós estamos vivendo vivendo de novas maneiras. A nova natureza, a nova identidade e a nova vida, nova natureza, identidade e vida que os crentes possuem em Cristo Jesus exigem a suspensão do pecado e o início de novos comportamentos que fluem da santidade e da pureza de Cristo e assim as refletem. Paulo começa o capítulo 5 dizendo para que fôssemos seus imitadores, como filhos amados. Por isso eu falei aquele desafio no início da nossa exposição aqui no nosso canal. Verso 1. Então, Paulo começa o capítulo 5 dizendo para que fôssemos seus imitadores, como filhos amados, pertencentes a famílias de Deus. A certeza e a convicção de Paulo eram tão profundas e tremendas que ele mesmo se usava como exemplo aos demais crentes. Os seus conselhos e exortações incluem serem os irmãos imitadores de Deus, como filhos amados, e viver em harmonia, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A banalização das relações sexuais de um lado e o seu endeusamento do outro estão igualmente em desacordo com a nossa identidade como o povo sagrado de Deus. Como aqueles escolhidos entre a raça humana para portar a sua imagem restaurada, nós somos capazes de aceitar com ações de graça todas as suas boas dádivas, incluindo aí o sexo, e restaurá-las ao seu devido lugar. Paulo afirma que nenhum imoral, nem impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo, uma vez que Cristo e Deus compartilham o mesmo artigo definido no grego, literalmente, o Cristo e Deus. É fato que Paulo estivesse se referindo a Cristo mesmo como sendo Deus. Dos versos 6 ao 21, antes de discutir os relacionamentos nos quais a união dos crentes deve ser demonstrada, Paulo descreveu diversas maneiras pelas quais os crentes definem a si mesmos em oposição aos seus contemporâneos não cristãos.
Embora o dia do juízo final possa ser rejeitado com palavras vãs, o julgamento de Deus fará uma separação final entre aqueles que são desobedientes, literalmente os filhos da desobediência, e os filhos amados de Deus. A exortação de Paulo era que não participássemos com eles dessas coisas. Essas palavras traduzem a mesma expressão grega usada em 3:6 para se referir aos gentios como coparticipantes com os judeus na promessa em Cristo Jesus. Os cristãos deveriam considerar o terrível destino dos seus contemporâneos, não crentes, e recusarem-se a se juntar à insensatez deles. Paulo queria que os crentes fizessem mais do que se recusarem a ter participação nas coisas que fazem com que a ira de Deus se torne inevitável. Esses são filhos da luz. Observe as referências cruzadas, Colossenses 1:13. A consequência da união dos crentes com Cristo é que Ele, que é a luz do mundo, fez deles também a luz do mundo. Por definição, luz irradia luz. Portanto, Paulo prevê que os crentes exercerão impacto sobre o mundo em que vivem. Todas as coisas expostas pela luz e reprovadas pela luz se tornam manifestas. Certos aspectos da vida cristã, da prática da vida da não cristã, são tão vergonhosos que, ao serem trazidos à luz, seja como exemplo contrário de um crente por denúncia, irão envergonhar aqueles não cristãos e levá-los ao arrependimento. Paulo previu uma eficácia evangelística da presença de um cristão neste mundo sombrio. Desse modo, o apóstolo citou o que parece ser um antigo hino cristão sugerido de diversas passagens do Antigo Testamento e rogou aos espiritualmente mortos para que se levantassem e recebessem a luz de Cristo. Além do cuidado necessário, deveriam aproveitar cada oportunidade e viverem com sabedoria, procurando saber qual a vontade do Senhor para a vida deles. Paulo faz uma recomendação especial no verso 18, para que os irmãos não se deixem embriagar com vinho. Talvez isso mais do que uma proibição genérica à embriaguez. É provável que Paulo estivesse se referindo às formas de adoração selvagens e orgiásticas com as quais ele contrastou a adoração cristã. Por exemplo, o culto a Dionísio, Baco, deus do vinho, era muito difundido. A adoração a esse deus envolvia estados de embriaguez, durante as quais era crido que o deus entrava no corpo dos seus adoradores, inspirando profecias e danças e músicas frenéticas. Quer esse culto, especialmente, ou outro, como esse, estivesse em vista, o apóstolo caracterizou essa adoração como dissolução. Nesse caso, o vinho os levaria à libertinagem. No entanto, ao invés de se encherem dele, deveriam todos se encherem do Espírito Santo. Enquanto o selo do cristão, do Espírito, é uma iniciação definitiva na vida cristã, o preenchimento do Espírito não só é repetível, mas deve ser também buscado continuamente. Na passagem paralela de Colossenses 3, de 15 a 16, foi dito aos cristãos que deixassem que a paz de Cristo governasse os seus corações e que permitissem que a palavra de Cristo residisse ricamente neles. Na experiência cristã, exige harmonia entre Cristo, a sua palavra e o Espírito. Dos versos 19 ao 21, uma série de 5 particípios gregos, falando, entoando, louvando, dando sempre graças e sujeitando-se. Paulo caracterizou o comportamento das pessoas sob a influência direta do Espírito e que tem a palavra de Cristo ricamente em si. Era isso para ser feito entre eles todos ao Senhor. Num sentido, a adoração tem um público de apenas um, pois é dirigida ao próprio Deus. Inúmeros salmos do Antigo Testamento se dirigem diretamente a Deus. Ao mesmo tempo, a adoração tem um público humano, pois a edificação também acontece. Os crentes lembram uns aos outros da grandeza de Deus e do seu trabalho redentor. Eles encorajam uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, conforme Hebreus 10, 24. Diversos salmos do Antigo Testamento têm essa orientação horizontal. Esse verso 21, de transição, é o último na série de expressões que explicam o que significa estar preenchido pelo Espírito. Dirigido a todos os cristãos, independentemente de posição social, esses versículos
Esse versículo recorda a ênfase do Novo Testamento no fato de que os crentes devem moldar seus estilos de relacionamento na humildade e na bondade de Cristo. Uma vez que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, o Espírito resiste ao orgulho, à autossuficiência e à autoexaltação. No grego, como no verso 22, falta um verbo. O verso 21 também é o ponto de partida para a instrução sobre que tipo de submissão e autoridade deve existir em relacionamentos específicos. Já dos versos 22 ao 6:9, ao capítulo 6, verso 9, veremos Paulo falando sobre o casamento e diversos relacionamentos importantes entre os homens, onde a essência de tudo é o amor, a paciência e também o perdão. Pelo menos desde Aristóteles, no século IV a.C., a ética grega tratava os relacionamentos dentro do lar nos termos deste padrão: marido e esposa, pais e filhos, mestres e escravos. Então o interesse era ajudar o cabeça do lar a aprender como dominar, entre aspas, a sua esposa, os seus filhos e os seus escravos. De modo dramático, Paulo, como Pedro, partiu da submissão mútua, verso 21, e não só da esposa ao marido, transformando a discussão sobre como o domínio do marido, do pai e dos mestres pode espelhar o amor de Cristo, que eles mesmos sentiram no cuidado daqueles que ele tem a responsabilidade de cuidar. E ao mesmo tempo, como a esposa, os filhos e os escravos definem seus papéis em termos de serviço a Cristo. Eles deixam de ser objetos passivos no mundo que os desvaloriza, tornando-se, em vez disso, participantes ativos com Deus, no plano para trazer unidade a uma raça dividida pela diversidade de gênero, idade e situação econômica. Dos versos 22 ao 33 aqui do capítulo 5, Paulo vai falar mais especificamente do relacionamento marido e mulher, mas de uma forma profunda e motivadora. Ao longo de Efésios, Paulo enfatizou a importância da liderança sobre todas as coisas, tanto na sinagoga quanto na nova criação. Como líder da igreja, Jesus personifica e capacita uma nova comunidade de amor. A igreja, o seu próprio corpo. Aqui Paulo aplicou a liderança de Cristo ao casamento. Cristo reverte a inimizade que geralmente surge entre os cônjuges como resultado da queda em pecado. Gênesis 3,16, restaurando a ordem criativa original na qual marido e esposa se complementam. A compreensão de Paulo do casamento estava fortemente fundamentada na criação. 1 Coríntios 11, versos 8 a 9, 1 Timóteo 2,13. E ele levava em consideração os efeitos prolongados da queda em pecado, mesmo entre os cristãos. 1 Timóteo 2,14. Sua ideia principal em Efésios era detalhar a maneira pela qual a redenção em Cristo restaura a interdependência profunda que homens e mulheres foram criados para desfrutar no casamento. Ele conclamou os cônjuges a amarem-se mutuamente, mas enfatizou o chamado do homem para o amor sacrificial em relação ao amor da esposa. Ele chamou ambos à submissão respeitosa, mas enfatizou o chamado da esposa para a submissão de maneira mais forte que a do marido. Essas ênfases diferentes foram interpretadas de duas maneiras principais. Elas refletem diretamente problemas entre os leitores de Paulo, ou seja, maridos não estavam amando, as esposas não estavam sendo submissas, ou elas refletem respectivos níveis superiores de responsabilidade, ou seja, maridos têm maior responsabilidade de amar do que suas esposas, e esposas têm maior responsabilidade quanto a serem submissas. Essas duas linhas de interpretações não precisam ser mutuamente excludentes. A questão da submissão é forte, mas tem sido mal interpretada, mal usada, explorada. Uma esposa cristã é chamada a viver em grato reconhecimento do cuidado e liderança do seu marido. Assim como todos os crentes respeitam o Senhor e se submetem a Ele, Paulo queria que a esposa respeitasse o seu marido e fosse submissa a ele. Diferentemente do respeito que temos por Cristo, o respeito que a esposa tem pelo marido tem de ser necessariamente condicional. Quando líderes humanos violam a lei divina, nós devemos nos manter leais em primeiro lugar a Deus. O marido é o cabeça da mulher, mas Cristo é o cabeça da igreja. Em outras passagens nesta carta a respeito da autoridade de Cristo, Paulo falou
sobre o modo como Cristo governa sobre todas as coisas, tendo em vista a igreja, e serve como fonte de saúde para o corpo e o desenvolvimento no sentido de chegar à maturidade. Esse tipo de autoridade benevolente é o exemplo que os maridos devem seguir. Cristo investiu a sua própria identidade na igreja. É menos em seu papel como Senhor e mais em seu papel como Salvador que Cristo serve como exemplo para os maridos. Ao respeitar o seu marido, a mulher cristã reflete a postura responsiva da igreja em relação a Cristo, o seu noivo. O respeito deve existir mesmo quando os líderes não o merecem. E os líderes humanos devem ser respeitados até mesmo nas situações em que esse respeito não é acompanhado pela obediência. A palavra de Paulo para submissas, nessa passagem, no verso 24, não implica obediência cega, mas antes subordinação de posição, de modo que respeito, deferência e honra devem existir mesmo quando não existe a obediência. Submissas não aparece no grego no verso 22, que está no verso 21, verso 24. Paulo disse que essa submissão deveria ser em tudo. Paulo quis dizer em todas as áreas da vida, não em todos os detalhes, sem exceção. O marido deve demonstrar lealdade da mesma maneira. A conclusão de Paulo não foi que a autoridade do marido lhe concede autoridade para governar e controlar, mas que ela obriga o marido a amar. No espírito da submissão mútua apresentada no verso 21, esse será um modo do marido submeter-se à esposa. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento, o amor abnegado de Cristo é aplicado mais diretamente a um relacionamento específico como um modelo a ser seguido. Nesses versículos, versos 26 e 27, Paulo resumiu todo o processo com o qual Cristo se comparou em relação à sua igreja, em relação com a igreja. Cristo a lavou da corrupção do pecado e agora a está preparando para um glorioso destino com ele. De igual modo, os maridos são chamados para cuidar das suas respectivas esposas. Paulo chamou o marido para amar a sua esposa como o seu próprio corpo, porque ele entendia que uma só carne, de Gênesis 2:24, prefigurava a Cristo, tornando-se unido à sua mulher, a igreja. O marido deve imitar Cristo, que uniu intimamente a igreja consigo mesmo, ligando a sua identidade real à dela por meio da aliança, conferindo a ela dignidade em seu lugar ao lado dele, nos lugares celestiais. Paulo fala de um ministério muito profundo, mas ele fala que isso era entre Cristo e a igreja. Ou seja, de igual modo também é profundo o mistério dessa união entre o homem e a sua mulher. A submissão que a mulher deve ter com relação ao seu marido é basicamente uma atitude de respeito. Isso difere da submissão dos escravos em relação aos seus donos e dos filhos em relação aos seus pais, que consiste basicamente de obediência. Efésios 5:1 diz: "Sede meus imitadores, como filhos amados." Esse é o verso de número 21. O verso de número 33, que encerra o capítulo, diz: "Não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido." Grande é esse mistério entre Cristo e a sua igreja. É realmente de tirar fôlego. E como é que Deus vê nossos casamentos e relacionamentos? Vamos pensar nisso? Qual é o papel do marido? Qual é o papel da esposa? A esposa deve tratar o marido de qualquer jeito? A comparação aqui é Cristo e a igreja. Como Cristo trata a igreja? Como a igreja trata Cristo? Aí vem a pergunta: como é que você, mulher, está tratando o seu marido? Como é que você, marido, está tratando a sua esposa? Compare Cristo e a igreja, marido e mulher. Recue na sua posição e seja obediente à palavra de Deus para que seu casamento tenha sucesso e prolongamento. Você não é livre para fazer o que quer, do jeito que quer. Isso não é liberdade, isso é pecado. Isso é seguir os dons, seguir a inclinação da carne. Nós não fomos chamados para seguir a inclinação da carne, nós fomos chamados para seguir a orientação do Espírito. O Espírito diz e faz uma comparação entre Cristo e a igreja. E nós devemos fazer essa comparação. A minha esposa é minha igreja. Eu sou o Senhor no relacionamento. E ela é a igreja. Como é que um trata o outro? Então aí nós temos que ver a questão do amor, dar a sua vida pela igreja, a questão do respeito. Não é de qualquer jeito.
não é de qualquer modo. A submissão aí, que nós vimos, significa aí uma parceria. Um é submisso ao outro, em certo sentido. No sentido do respeito devido, no sentido do carinho, no sentido do amor, e não no sentido da usurpação desse poder ou de qualquer coisa manifesta nesse sentido, de autoridade extrema, como se fosse alguém assim superior. Todos somos iguais em Cristo Jesus. Já em Cristo Jesus não há nem homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cita, nem há gregos, nem troianos. Todos somos um só em Cristo Jesus. Fiquem com Deus, amanhã estaremos aqui com Prepare-se para a Guerra. Use a sua armadura. Vamos ver essa armadura e esse preparativo para a guerra. Nós estamos em guerra. Desde que aceitamos Jesus, a guerra começou e mas nós sairemos dela vitoriosos. Então fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Não se esqueçam, inscrevam-se aí no nosso canal, clica no sininho à sua esquerda, já dê o seu like ajudando o nosso canal, compartilhe, divulgue, jamaisdesista.com.br tem a parte escrita para reflexão e meditação. A loja virtual, semeadores.com.br, o programa de rádio, radio.semeadores.com. Lá você vai ter acesso ao nosso programa que nós fazemos com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia, e que em breve estará sendo transmitido pela nossa igreja, na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial, em Taguatinga Norte. Fiquem com Deus, não percam nossas programações, fiquem atentos, ore conosco, participe, nos ajude, contribua, abençoe o ministério e seja abençoado em nome de Jesus. Como dissemos sempre, Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.